Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus venha abençoar a tua saúde, os teus projetos, os teus sonhos. Amém? Deus seja louvado. Nós vamos iniciar aqui mais um Pão Diário, 15/5, momento de esperar. Amém? Veja bem, num momento tão difícil, dentro de uma pandemia, onde as opiniões elas são contraditórias, não sabemos se os números estão corretos, em quem crer, em quem acreditar, não sabemos em que acreditar, né? Diante de uma situação em que estamos vivendo, eu venho trazer uma palavra para você. Primeiro, crê somente no Senhor, crê somente em Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos à palavra de hoje, vamos lá. Olha que interessante, vai dizer a palavra assim, ó, Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes. Bem-aventurado é aqueles que põem no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Veja bem, Davi, quando ele vai anunciar, quando ele vai redigir, escrever esse salmo, esse hino ao Senhor, os estudiosos vão dizer que Davi estava passando por um momento terrível da vida dele, o fundo do poço. Quantos não se encontram nesse momento? Quantos não se encontram assim nesse momento, se sentindo na lama, no fundo do poço? O que fazer? O que devemos fazer nesse momento? Davi estava passando por essa situação. Os estudiosos vão pensar em que momento que Davi viveu isso na sua história. Talvez ele estivesse vivendo a situação em que o filho dele estava brigando com o próprio Davi, pelo fato de Davi não ter punho na tua casa, pelo fato de Davi se afrouxar diante das situações na tua casa, o seu filho Absalão se levantando contra o próprio pai. Ou outros vão entender que Davi está passando pela situação a qual ele cometeu adultério, cometeu um homicídio, quando ele adulterou com Batseba, matando o seu marido. Então eles vão imaginar que Davi, dentro de algumas situações dessa, ele estava ali passando um momento muito difícil. Muito difícil. Mas Davi, ele vai nos ensinar, sabe? Davi, ele vai nos ensinar o que fazer. O que devemos fazer. Qual é a situação diante de uma situação a qual as nossas mãos não podem fazer, que está nos angustiando, momentos difíceis que temos passado. O que devemos, qual é o caminho, qual é a direção? Ele vai dizer, espere com paciência pelo Senhor. Pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Espera aí, vamos lá. Primeiro, eu esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Então Davi era um homem de oração. Davi era um homem que buscava a Deus. Esperar no Senhor é você invocar o nome dele. É você crer que Deus está vindo para socorrer. E aí, quando você clama, Deus ele vai dizer, não se aproxime dele sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, momento de esperar é o momento ao qual você não vai ficar sentado, olhando para o alto, esperando cair do céu. Não, não é isso. Mas é o momento que você vai fazer a tua parte, você vai orar, você vai crer que Deus te ouviu e que Ele vai trazer o socorro para você.
Amém? E ele vai continuar, tirou-me de um poço de perdição. Ele está crendo que a oração dele fez tanto efeito, que Deus ouviu, que Deus está vindo ao socorro dele, ao ponto de tirar ele daquela lama, daquele momento difícil, daquela situação que ele estava passando. Então creia, neste momento, Deus está falando com você, nesse momento de dificuldade, nesse momento ao qual você está passando, creia no Senhor, espera pelo socorro de Deus. Deus está vindo ao teu socorro desde que você clame ao Senhor, desde que você busque ao Senhor, desde que você tenha um relacionamento com Deus. Então é momento de você não desesperar. Acalma a tua alma, irmão. Calma a tua alma, sabe? Já que você não tem o que fazer, tuas mãos não podem chegar, então acalma a tua alma. Confia no Senhor. Espera no socorro, porque Ele está vindo ao teu socorro. Vai fazer a tua oração, vai clamar, chora nos pés do Senhor, e Ele vai te socorrer. E olha o que Ele vai dizer, e me pôs nos lábios um cântico novo. Ele vai dizer, Deus fez eu mudar as atitudes dos meus lábios. Ele pôs nos meus lábios um cântico novo, novas palavras, novos pensamentos. Amém? E principalmente um hino de louvor ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai dizer, ó, muitos verão. Sabe as pessoas que estão torcendo para a sua derrota? Sabe as pessoas que estão torcendo para você ser destruído? Entendo, o inimigo está usando pessoas que você ama, muitas das vezes pessoas que estão ao seu lado, que você conta no dia a dia. E aí ele usa essas pessoas no pensamento para que elas venham até proferir palavras que venham te machucar. Mas a direção de hoje é confie no Senhor, espera nele, porque Deus colocará na tua boca, nos teus lábios, um cântico novo. Amém? E ele vai dizer, ó, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Ou seja, não dá ouvido para aqueles que estão falando nesse momento, não dá ouvido a nada disso. Põe a tua esperança, a tua confiança no Senhor. Amém? Então Deus abençoe e receba essa palavra sobre a tua vida e sobre a tua história. Louvado seja o nome do Altíssimo que vive e reina. Deus abençoe. Até amanhã, mais um pão diário para a tua vida. Uma palavra de fé, de esperança. Não se esqueça, se inscreva no canal. Né? Coloca lá o seu likezinho, né? Como dizem, para a gente poder dar continuidade. Coloca também o seu pensamento. Você quer que fale sobre o quê? Dê dicas, que nós vamos trazer uma palavra de Deus para você. Amém? Momento de esperar. Em quem? No Senhor. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.